Com o interesse dos Estados Unidos em anexar a Groenlândia, os países europeus estão preparando planos para uma resposta que inclui medidas econômicas e até mesmo o envio de soldados para o território e a proibição de bases americanas em território europeu. Vejamos alguns detalhes destas informações. A ideia de Donald Trump de conquistar a Groenlândia e sua insistência em promovê-la levaram os aliados europeus dos Estados Unidos a pensar em romper as relações militares e comerciais com a superpotência. Paris já alertou Washington que cruzar essa linha vermelha colocaria em risco as relações econômicas entre os Estados Unidos e a União Europeia. Psicologicamente, os europeus não estão preparados para uma escalada que pode ser provocada pela ameaça de privar os Estados Unidos do acesso às suas bases militares na Europa, necessárias a Washington para garantir o controle militar e geopolítico nas regiões vizinhas, da África ao Oriente Médio, de acordo com o site Político. No entanto, 5 funcionários e diplomatas confirmaram à publicação que os políticos europeus estão discutindo em particular a questão extremamente delicada de como responder a Trump. As opções mais simples incluem táticas de protelação, lobby entre os republicanos, envio de tropas da OTAN para a Groenlândia e até mesmo uma campanha de informação nos Estados Unidos. Mas, segundo um dos diplomatas, também foi levantada a questão de cessar o apoio à presença militar dos Estados Unidos na Europa, chegando até mesmo a recuperar o controle sobre as bases americanas. Além disso, os Estados Unidos são o maior parceiro econômico da Europa, com um volume de negócios em bens e serviços que ultrapassa 1,6 trilhão em 2024. Os países europeus também são os principais compradores de armas americanas, e no último ano, eles aprovaram contratos no valor de 76 bilhões de dólares, o que representa mais da metade das vendas americanas totais. A ameaça de interromper essas compras pode ser uma das alavancas de influência que agora estão sendo discutidas pelos políticos europeus. Um dos diplomatas disse ao Político: continuam as discussões sobre como poderíamos exercer pressão e dizer: ei, vocês precisam de nós, e se fizerem isso, nós retaliaremos de alguma forma. Mas ninguém quer falar sobre isso abertamente. Os europeus têm medo de discutir essa questão publicamente, principalmente porque precisam do apoio de Trump na questão ucraniana. Além disso, muitos simplesmente não conseguem imaginar um mundo em que o presidente dos Estados Unidos ordene a conquista da Groenlândia pela força. Talvez ele esteja apenas confundindo o desejado com o real, disse o diplomata, mas acrescentou: no entanto, devemos estar preparados para isso. Outro funcionário europeu confirmou que os governos estão buscando uma resposta eficaz às reivindicações territoriais dos Estados Unidos. A Europa tem meios de influência, mas eles não são usados em toda a sua extensão. Até agora, os países europeus da OTAN enviaram apenas um pequeno contingente militar à Groenlândia, mas em comparação com a força que os Estados Unidos podem empregar, ela não causa impressão. São apenas 13 soldados de reconhecimento da Alemanha, um oficial do Reino Unido e outros dos Países Baixos, 2 soldados da Noruega, mais alguns da Suécia e 2 oficiais de comunicações da Finlândia. A Dinamarca também está aumentando sua presença, enviando tropas, navios e aviões para a ilha. Por sua vez, a França e o Canadá planejam abrir consulados na Groenlândia nas próximas semanas. De acordo com dados do Departamento de Guerra dos Estados Unidos, em 2024, havia 31 bases americanas e outras 19 instalações militares em operação na Europa. Pelo menos 67.500 militares prestavam serviço permanente nessas instalações, principalmente na Alemanha, Itália e Reino Unido. De acordo com Ben Hodges, ex-comandante das forças americanas na Europa, falando ao Político, essas bases são necessárias para garantir a prontidão de combate e a influência estratégica global dos Estados Unidos. Segundo ele, se os americanos tiverem que abandoná-las, isso terá consequências catastróficas para as operações dos Estados Unidos, já que, por exemplo, a base de Ramstein, na Alemanha, é um centro fundamental para o envio de tropas ao Oriente Médio e à África. Além disso, o potencial de inteligência dos Estados Unidos seria reduzido pela metade.
Rodrigues defende que a Europa assuma uma posição mais dura nas relações com a atual administração americana. Segundo ele, a Europa pode ajudar a salvar a OTAN e as relações transatlânticas com os Estados Unidos ao se opor a Washington, em vez de simplesmente ser uma marionete e obedecer. Mas o desafio lançado a Washington pode rapidamente se transformar em uma ruptura nas relações transatlânticas, temem alguns funcionários europeus. Outros afirmam que as relações com os Estados Unidos sob Trump estão se tornando cada vez mais tóxicas e que a Europa precisa se tornar mais independente. A segunda posição é defendida mais ativamente pela França. Não subestimamos as declarações sobre a Groenlândia, afirmou o presidente francês Emmanuel Macron na quarta-feira. Se a soberania de um país europeu e aliado for afetada, as consequências serão sem precedentes. Por sua vez, o ministro das Finanças da França, Roland Lescure, alertou seu colega americano, Scott Bessent, que qualquer ação para tomar a Groenlândia significaria ultrapassar os limites e pôr em risco as relações econômicas da Europa com os Estados Unidos. Ele falou sobre isso em uma entrevista ao Financial Times. A Groenlândia é uma parte soberana de um Estado soberano que faz parte da União Europeia. Não se deve brincar com isso, alertou o ministro francês. Quando questionado se a União Europeia deveria responder com sanções econômicas no caso da invasão de Trump à Groenlândia, este respondeu: "Não vou entrar nesse mérito. O que quero dizer é óbvio. Se isso acontecer, nos encontraremos em um mundo completamente novo e teremos que nos adaptar à nova situação."